todos, a todas, cruzando os dedinhos para que não chova. Meu, eu falo pra você, não me pressiona, cara. Não me pressiona. Não pressiona, tipo, eu vou ficar mandando coisa aí, vou ficar mandando coisa. Ó, tô mandando coisa aí. Eu tô ligado que. Inclusive, eu vou dar uma notícia boa pra vocês das turmas 2 e 3, tá? Essa semana a gente vai dar uma diminuída no número de aulas ao vivo também. Eu vou trabalhar com vocês orgânica, tá? Eu andei tirando umas dúvidas de uma galera aí e eu fiquei um pouco preocupado com as orgânicas. Fiquei bem preocupado com orgânica, tá? Eu percebi que para alguns alunos, não para todos, porque estou falando do universo que frequenta o plantão com frequência, né? Tem probleminhas na parte de orgânica. Então, essa semana, eu vou dar uma segurada nas aulas ao vivo, mas a gente vai dedicar essa semaninha a trabalhar funções orgânicas. Tá? Vamos discutir nomenclatura, propriedades físico-químicas. Tá? Essa aula já foi dada para a turma 1. Eu sei que vocês estão cheios de coisas para ver. Para quem quiser rever a aula, é uma aula super importante. Né? A gente faz aquela relação entre a função orgânica e o ponto de ebulição, explica por que fulano tem caráter ácido, tem caráter básico, tá? Então vale a pena assistir. Beleza? Então vamos lá, vamos começar nossa aulinha de refração. A refração faz parte de um dos fenômenos ondulatórios importantes para vestibular. A gente fala de refração tanto aqui na ótica como na ondulatória. Afinal de contas, a luz é uma onda, então, como toda onda, ela vai ter lá os seus fenômenos. Reflexão, refração e outros a mais. Né? Quando a gente trabalha com a luz, especificamente, os dois fenômenos relevantes são a reflexão e a refração. Reflexão a gente já trabalhou falando de espelhos esféricos e espelhos planos. A refração ela é abordada em dois momentos. Uma aula de refração, que é essa que a gente está trabalhando, a gente vai discutir o que é o índice de refração, lei de Snell, taranã, e depois a aula de lentes. Né? As lentes são dispositivos também que refratam a luz, só que de maneira especial, né? Para criar imagens maiores, criar imagens menores, né? Então, para as correções de problemas visuais, enfim. Então, essa aula de lente, que é a aula que menos cai, eu vou gravá-la essa sim, durante o recesso, e aí a gente completa essa parte de ótica, beleza? Então, o que a gente pode definir, né? Como que a gente pode definir a refração de maneira muito simples? A refração é um evento que ocorre quando uma onda, aqui no caso a luz, ela passa de um meio a outro, né? E o que diferencia um meio de outro? A composição química, gente. Né? Quando a gente fala em meios diferentes, nós estamos falando de ambientes com composições diferentes. Então, por exemplo, quando a luz vem do Sol e atinge a nossa atmosfera, ela veio do vácuo. Agora ela conseguiu, olha lá. Beleza. Eu estava preocupado com ela que ela não tinha conseguido. A Yarinha. Então, a luz, quando ela vem do Sol e entra na nossa atmosfera, ela sofre uma refração, ela muda de um meio para outro. Né? Quando a luz vai do ar para a água, ou da água para o ar, também ocorre uma mudança de meio, então isso é uma refração. O que a gente observa na refração, na verdade tem uma coisa que a gente pode observar e uma outra que a gente não consegue. Tá? A refração, ela traz duas consequências. Essa tal mudança de meio, né? As consequências são mudança de velocidade, beleza? E isso acontece sempre, sempre. A luz, a onda, né? Eu vou falar sempre luz hoje, tá? A luz, ao se propagar de um meio para outro, ela vai mudar a sua velocidade. E tem uma outra coisa que pode ocorrer. Pode ocorrer. Veja só, aqui você está vendo um feixe, um raio de luz incidindo numa superfície ar-água. Né? Esse sistema ar-água é um sistema que a gente vai chamar de dióptro. Ele é um dióptro. São dois meios e uma interface plana entre eles. Tá?
Veja que quando a luz incide na interface, a gente, de novo, assim como fizemos nas aulas de espelhos, vamos traçar a normal bem no ponto de incidência. Tá? Temos aqui um ângulo de incidência. Tá? Quando a luz refletia no espelho, o ângulo de incidência ele era igual ao ângulo de reflexão. Né? Isso vai continuar acontecendo. Isso vai continuar acontecendo. Só que agora a gente vai olhar para a luz passando para a água. E aí nós observamos, aqui de maneira mais grosseira no desenho, que na hora que a luz passou do ar para a água, ela mudou o ângulo em relação à normal. Tá? Isso vai acontecer muitas vezes. Né? Só tem um caso em que isso não ocorre, né? Que é quando a luz incide perpendicularmente à superfície, ou seja, quando ela está na normal. Então vai haver aqui desvio da luz. Do raio incidente em relação ao refratado. Ou melhor, peraí, eu cometi um erro de português aqui, peraí. Desvio do raio refratado que daí fica mais, acho que fica mais compreensível. Ah, não, estava certo aqui. Em relação ao incidente, tá? Em relação ao incidente. Tá? Beleza. Então, a partir dessas duas situações, a gente tem alguns fenômenos ópticos observados em decorrência da refração. Né? A distorção de imagens. Imagens. Que é essa fotinho que vocês estão vendo aqui da piscina, que você vê os azulejos todos tortinhos por conta da refração, né? Você tem outros efeitos que também são em decorrência desse desvio, né? Ou desses desvios, que é a posição aparente de objetos. Opa, posição aparente de objetos. A gente vai discutir. Né? Um dos casos mais simples de você lembrar da posição de aparente de objetos é quando você, dependendo de como você olhe dentro de uma piscina, você tem a nítida sensação de que a piscina está mais rasa. Não é? Essa mudança de posição que você observa é em decorrência posição aparente. De imagens, ou melhor, de objetos, né? Você tem também uma consequência bem legal do fenômeno de refração, que é o espalhamento da luz, ou dispersão, né? Vamos chamar de dispersão da luz. Que dispersão é um pouco diferente de espalhamento. A dispersão da luz explica, por exemplo, o fenômeno do arco-íris. Né? Quando a água entra quando a luz entra na gotícula de água, essa luz acaba sofrendo uma refração. E quando sofre uma refração, você enxerga as cores. A gente vai comentar isso também, tá? E tem os efeitos de miragens, as miragens. Tá? As miragens, na verdade, ocorrem em função de um evento que está relacionado mais à reflexão do que à refração. Daqui a pouco a gente comenta também. Então, é mais ou menos esse tipo de questão que você pode esperar quando você pensa em refração. Tá? Como é de praxe, né, no Enem, a tendência é que caiam questões teóricas. Beleza? Bom, então é isso que a gente vai tentar estudar durante a aula de hoje. Para começar, se vocês quiserem já ir tirando o print, a gente vai falar um pouco da mudança de velocidade. A gente vai começar a refração falando da mudança de velocidade. Tá? Essa mudança de velocidade, ela acontece, e veja que interessante, né? A gente está lidando aqui, eu já tinha falado sobre isso uma vez, com um modelo de luz que pode ser enxergado como um modelo particular de partícula ou de ondulatória. Tanto a teoria de Newton da luz, como a teoria ondulatória, explicam a refração. Né? O Newton ele dizia mais ou menos assim, olha que interessante.
Olha que interessante. A luz é formada por partículas, tá? Quando essas partículas passam de um meio a outro, as próprias moléculas do meio podem puxar as partículas para próximo da normal ou não. Então ele acreditava que essa aproximação do raio em relação à normal, ou o afastamento do raio em relação à normal, era em decorrência de forças trocadas entre as partículas de luz e as partículas do meio. Veja que é um modelo que faz todo sentido, assim, lógico, né? Tem todo o sentido lógico, tá? Só que por que o modelo de partículas de Newton acabou sendo perdido com o tempo? Porque ele não explica outros fenômenos que a luz pode sofrer. Então, por exemplo, a astronomia já mostra pra gente que a luz pode sofrer efeito Doppler. A astronomia já explica pra gente que a luz pode sofrer difração. Você tem uma série de eventos que o modelo de partícula não sustenta. Mas, para explicar a reflexão e a refração, o modelo de Newton ele é super suficiente. Né? Então, a gente continua enxergando as partículas de luz aqui. Tá? Bom, aqui a gente tem valores do que nós chamamos de índice de refração. O índice de refração, gente, é uma grandeza que vai medir quantas vezes a luz no vácuo é maior do que num dado meio. Né? Vamos lembrar que a maior velocidade que a luz pode alcançar é no vácuo. Veja como, olha como a ideia do modelo de Newton, né? Não estou dizendo que o modelo de Newton é certo, por favor, tá? Mas olha como a ideia do Newton se sustenta perfeitamente para explicar isso. Né? Como é que o modelo de Newton explicaria que a maior velocidade que a luz pode atingir é no vácuo? Ele vai dizer, olha, é simples, o vácuo não tem matéria. Se não tem matéria, teoricamente a luz não teria resistência para caminhar. Então, eu guardava, né, que o índice de refração, ele tem muito a ver com a resistência do meio em relação à propagação da luz, tá? Então, C é a velocidade da luz no vácuo. V é a velocidade da luz num dado meio, que é sempre menor que a do vácuo, certo? Então, a gente vai definir o índice de refração usando a letrinha N, tá? É assim que a gente usa. Ele vai ser uma relação entre duas velocidades. A maior velocidade sobre a menor. Meio. Beleza? Aqui a gente observa alguns meios com seus índices. Ó. Você veja que o índice de refração do ar, ele é praticamente igual ao do vácuo. Então isso significa que a mudança de velocidade da luz, quando ela passa do vácuo para o ar, ela é quase que desprezível. Quer dizer, ela vai ser considerada, olha aqui, ó, em que casa depois da vírgula. Tá? Observando os índices de refração, a gente percebe que, de maneira lógica, todos são maiores do que 1. Né? Então, isso é uma outra informação importante. N é sempre maior que 1. Tá? Outra coisa que a gente observa na tabela é que o índice de refração não tem unidade. Ele é adimensional. Também isso tem lógica. Você está trabalhando com uma relação entre duas velocidades. Então, são duas grandezas iguais. Então, você cancela uma da outra, então não tem unidade, tá? Não possui unidade. Unidade. Beleza? Então, tá bom. Agora, eu queria que vocês tentassem pensar, eu vou colocar uma palavra aqui no quadro, queria que vocês tentassem bolar alguma definição para ela, pensando nisso que eu acabei de contar para vocês, tá? O que significa a palavra refringência? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar o que significa essa palavra. Refringência. Esse termo refringência, ele é usado para meios. Então, a gente vai definir refringência de um meio.
Qual é o meio mais refringente desses que vocês estão vendo? Qual é o meio menos refringente? Dificuldade de mudar de meio? Quase isso, Maju. É uma dificuldade, mas não de mudar de meio, porque a luz ela vai mudar de meio, beleza. Na verdade, tem a ver com o que ocorre quando ela muda. Né? Qual que é o meio mais refringente desses que vocês estão vendo aqui? O diamante. Então, significa dizer que o diamante é o índice é o meio que tem maior índice de refração. Ótimo. Então, ó, primeira coisa que você já vai guardar. Quanto maior a refringência de um meio, maior o seu índice de refração. Significa dizer o seguinte, quando você pega a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no diamante, isso dá aproximadamente 2,42. Então quer dizer o seguinte, que a velocidade da luz no vácuo, ela é mais do que o dobro da velocidade no diamante. Ou seja, o diamante freia mais a luz. A refringência de um meio é a capacidade que ele tem de frear a luz. Quanto mais ele segura a luz, mais refringente ele é. Eu vou usar uma comparação idiota, mas vocês vão achar interessante, eu tenho certeza, porque eu adorava ela. Eu pensava meio que num coeficiente de atrito. Quanto maior é o índice de refração, mais a luz vai frear naquele meio. Né? A refringência do ar é quase nenhuma. Você percebe que a luz, quando passa do ar, do vácuo para o ar, ou do ar para o vácuo, ela praticamente não muda. Tá? Então, a refringência seria a capacidade de um meio em diminuir a velocidade da luz. Vou escrever isso aqui, ó. Capacidade de um meio. Então, nesse sentido, usando a palavra que a Maju tinha sugerido, que é dificuldade, você pode pensar assim, a refringência está associada à dificuldade da luz em se propagar por dado meio. Tá? Capacidade de um meio. DD não, né? Capacidade de D1 meio. Capacidade de um meio em diminuir a velocidade da luz. Tá bom? Belezitia? Ô, gente, um comentário sobre, mais um comentáriozinho sobre o índice de refração. Esse índice de refração que eu defini aqui, ó, ele é um índice de refração em relação ao vácuo. Você pode calcular o índice de refração entre dois meios, que a gente chama de índice de refração relativo. Né? Por exemplo, imagina uma fronteira entre um meio 1 e um meio 2. Aqui está normal. Tá? A luz ela vai incidir sobre a superfície, pum, com ângulo aqui de incidência. Tá? O índice de refração do meio 1 seria a velocidade da luz sobre a velocidade no meio 1. Esse é o índice em relação ao vácuo, que eu chamo de índice de refração absoluto. Tá certo? O índice de refração do meio 2 seria C sobre V2. Tá? Como é que eu calcularia o índice de refração relativo entre os meios? Então, como é que eu faria N1? Peraí, aqui não vai caber. Como é que eu faria N1 sobre N2? Ó, C sobre V1, C sobre V2. Certo? Você cancela os Cs,
Vai ficar 1 sobre V1 dividido por 1 sobre V2. Concordam? Que vai dar V2 sobre V1. Tá? É mais raro aparecer esse tipo de situação, porque normalmente os exercícios de vestibular, eles trabalham sempre da luz vindo do vácuo para um meio, ou vindo de um meio para o vácuo. Geralmente é vácuo um dos meios, então a gente costuma trabalhar mais com índice absoluto mesmo. Tudo bem? Belezitia? Podem tirar print. Está meio abafado aqui. Professor, Hum, deixa eu te perguntar uma coisa. Na teoria de Newton, ele fala que a luz no vácuo ela se propaga com maior velocidade porque não tem matéria, certo? sim. E aí não teria como interagir. E como que é explicado isso, tipo, na forma de onda? Por que que a luz no vácuo se propaga mais rápido? Por interação também. Aí você fala assim, então Danilo, você está querendo dizer que a onda interage com a matéria? Sim, sim. A onda interage com a matéria. Mas não é por meio de força. É um outro tipo de interação que não tem a ver com não é uma coisa puxando o outro. O problema do modelo do Newton é que ele sempre achava que as coisas atraíam as coisas, né? O cara tinha uma certa fixação por atração de massas, né? Mas é uma interação também. E tem coisas, por exemplo, que a gente meio que não sabe explicar ainda, né? Um exemplo que eu sempre digo quando eu dou aula de isomeria é a história do destrógero-levógero. Aquilo é muito estranho. Né? É uma forma de interação com a luz em que ela desvia a luz de uma forma estranha e aí o outro desvia para o outro lado. Então você tem mecanismos, por exemplo, dessa natureza, né? Como que a onda é bloqueada pela matéria, que não são muito claros ainda. Tá? Entendi. Beleza? Então, tipo, a explicação não é a mesma, né? Tipo, Não, não tem de como, né? interação, não, né? Não tem como. Entendi, Tá? entendi. Beleza. Bom, leis de refração. Então, as regras do jogo, né? O que a gente, como é que a gente trabalha com essa questão dos desvios, da, da aproximação ou do afastamento em relação à normal, né? Peraí, deixa eu só mexer aqui. Ah, não, tá certo aqui. Então, tá aqui, ó. Aqui você tem uma figura com um dióptro, né? Os dois meios aqui. A luz, ela está proveniente do ar, que a gente então vai considerar que o índice de refração é 1. Tá? E aí ele desenhou aqui 2 raios. Ele desenhou um raio que bate e reflete. Né? Então, quando a gente olha numa piscina, numa lagoa e a água não está agitada, a superfície da água se torna um espelho. Né? Você tem fotos lindas de montanhas que ficam totalmente rebatidas na água. Vocês já devem ter visto várias delas, né? Então, o raio incidente e o raio refletido, não sei se vocês lembram da aula de planos, né? Eles têm duas características. Eles são coplanares, o raio incidente e o refletido, e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Muito bem. Aqui, a primeira lei é a seguinte. O raio incidente e o refletido, e o refratado, perdão, que agora a gente está falando do refratado, são coplanares. São coplanares. Tá? Beleza. Segunda coisa, θ1 eu vou chamar de ângulo de incidência. θ2 eu vou chamar de ângulo de refração. De refração. Tá? Muito bem. O que o Snell percebe? Que existe uma relação
entre estes ângulos, ou melhor, entre os senos desses ângulos e as velocidades de propagação nos meios, né? Então eu vou chamar de V1 a velocidade de propagação no meio 1, em 1. V2 é a propagação em 2. Tá? Beleza. Lembrando que N é igual a C sobre V. Tudo bem? Beleza? Então, o que a lei de Snell mostra pra gente? Então, vou colocar aqui, ó. N1 vezes seno I igual a N2 vezes o seno da refração. Eu quero convidar vocês a gente abrir essa fórmula para vocês perceberem uma coisa. Tá? Porque, a bem da verdade, a lei de Snell ela não é essa fórmula. Essa fórmula aqui é a fórmula adaptada para que a gente relacione os ângulos com os índices de refração. Tá? Vamos dar uma mexida nessa fórmula. Vem cá. No lugar do N1, eu vou escrever assim, ó. C sobre V1 vezes o seno de θ1, que é a incidência. Tá? Ah, mas então o exercício vai ter que ficar dando seno pra gente, vai dando cosseno, vai. Ou então ele dá aqueles ângulos notáveis, 30, 45, 60 e por aí afora. Tá? Então, N1 vezes o seno da incidência igual a N2 vezes o seno da refração. Tá? Nós podemos cancelar as velocidades da luz. Tá? E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou passar tudo que for seno para o lado esquerdo e tudo que for velocidade, perdão, para o lado direito. Então, eu tenho isso aqui, ó. O seno de θi, ou θ1, dividido pelo seno de θ2 é igual a V1 sobre V2. Tá? Por que eu faço esse desenvolvimento? Porque quando a gente olha para a lei de Snell escrita desse jeito, ela é a mais útil. A gente usa isso aqui direto nas questões de refração. Só que não foi isso que ele descobriu. O que ele descobriu, a partir de medidas experimentais, é que a relação entre os senos dos ângulos, a relação entre os senos é igual à relação entre as velocidades. Né? Quando a gente usa, no lugar da velocidade, o índice de refração, aí aparece desse jeito aqui. Tá? Beleza? Então essa aqui é chamada de lei de Snell. Snell. Tá? Tranquilo? Beleza? Essa lei, ela vai trazer para a gente comportamentos. Né? E esses comportamentos, eles são úteis, sobretudo para que a gente possa desenhar as coisas. A história da imagem aparente e tal, que daqui a pouco vão aparecer nos exercícios. Então, podem tirar print, que eu quero discutir com vocês duas situações, em particular, para a gente entender essa história. Aquela ideia de que o ângulo se aproxima da normal, ou o ângulo se afasta da normal, né? Por exemplo, aqui a gente está observando que o ângulo, o raio, quando ele incide e depois refrata, ele está mais próximo da normal do que ele estava antes. Então, isso aqui é um caso de um raio que se aproxima da normal. Tá? Esse tipo de situação vai acontecer toda vez que o raio ou a luz partir de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Tá? E aí ela vai se aproximar da normal. Eu vou mostrar para vocês aqui os dois casos. Deixa eu passar aqui. Ó.
Então, a coisa funciona assim, ó. Você tem o dióptro. Tô com preguiça de usar régua hoje, tá? Ó. Aqui está a nossa normal. E aqui está o raio incidente. Tá? Esse aqui é o meio 1. Esse aqui é o meio 2. Tá bom? Pensa comigo aqui, gente. Se ela está indo do meio menos refringente para o mais refringente, concorda que N1 é menor que N2? Tá? Tipo o caso ar-água. Por que ela vai se aproximar da normal? Vamos entender. Veja só. Eu vou chamar aqui de ângulo de incidência e eu vou chamar de ângulo de refração. Deixa eu trocar a corzinha do raio, tá? Ô, gente, a luz não muda de cor, tá? Por favor. Só um modo de dizer aqui. R. Aliás, isso é uma coisa muito curiosa, né? A refração, a gente vai falar sobre isso mais na aula de ondulatória, que diga-se de passagem amanhã, né? A refração, ela não altera a frequência da luz. A luz não muda de cor quando ela passa do ar para a água, tá? Ela vai mudar o comprimento de onda. Depois a gente discute. Então, ó, vamos aplicar a lei de Snell. N1 vezes seno de I igual a N2 vezes o seno de R. Certo? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar as coisas. Eu vou escrever aqui seno de I dividido por seno de R é igual a N2 sobre N1. Tudo bem? Gente, pensa comigo aqui. Se uma igualdade existe, quer dizer, se você tem uma igualdade entre duas expressões, é porque o que acontecer aqui do lado direito tem que acontecer aqui do lado esquerdo, não é? Gente, se o N2 é maior que o N1, você concorda que o seno do ângulo de incidência tem que ser maior que o seno do ângulo de reflexão, de refração? Pois N2 maior que N1. Tá? Gente, função seno. Função seno. Aqui. O que acontece? Lembra que a função seno ela está no eixo X, não é? Considere dois ângulos, gente. Um ângulo alfa e um ângulo beta. Beta. Tá? Tudo bem? O que a gente vai perceber? Quando o ângulo alfa é muito pequeno, o seno é grande. Certo? Então, o que vai acontecer? Toda vez que o raio se aproximar da normal, você sabe que esse meio é mais refringente. Tá? É por causa dessa aproximação da normal que a gente vai enxergar, por exemplo, imaginem, olha que interessante isso. Vocês imaginem que a luz está vindo de um ponto aqui, ó. A luz está vindo de um ponto aqui, perdão. Se você estiver observando a luz aqui, ó. Se um observador está aqui dentro desse meio, ele vai enxergar esse objeto aqui, ó, lá em cima. Imagina um prolongamento de luz fazendo isso aqui, ó. Tá? Essa mudança de posição acontece justamente quando a luz passa, por exemplo, da água, do ar para a água, por exemplo, ou do vácuo ela entra na atmosfera. Né? A atmosfera ela é um meio um pouco mais refringente do que o vácuo. Tá? Isso vai causar, então, as mudanças de posição em relação ao que você está observando. Tudo bem? Então, ó, eu posso dizer o seguinte. Quando a luz caminha de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela se aproxima da normal.
Eu sempre guardava desse jeito, né? Como se o meio puxasse ela. Como se o meio puxasse ela. Tá bom? Tranquilo? Podem printar aqui, gente. Peraí que acho que estão me chamando aqui. Será que... Não, tá certo. Agora vai tudo ao contrário, tá? Peraí. Luz caminha de um meio mais refringente para um menos. Fala, Maju, pode falar. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Isso. Exatamente. Exatamente. Tá? Vamos lá. Isso mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar isso melhor num desenho. Tem uma fotinho do livro que tá bem bonitinho. Aí eu mostro com mais calma. Ou melhor. Olha só. Agora eu vou colocar aqui uma superfície. Não tá tão plana, mas ok. Normal. Aqui o ângulo incidente. O ângulo incidente. Tá? Meio 1, meio 2. Tá? Agora ele vai do meio mais refringente para um menos refringente. Tá? Beleza? Então vamos lá. Nesse caso, a gente já imagina o que vai acontecer. Né? Nesse caso, N1 vezes seno I igual a N2 vezes o seno R. Beleza. Então, ó, o N1 é grande em relação ao N2. Como isso tem que ser igual a isso, né? Como o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, o seno de R tem que aumentar. Certo? Para o seno de R aumentar, eu vou ter que afastar ele da normal. Aqui, ó. R. Tá? Então você tem o raio incidindo daqui e afastando da normal. Que é o contrário do outro caso. Tá? Então, quando a luz caminhar de um meio mais refringente para um menos refringente, ela deve se afastar da normal. Se afasta. Gente, tem uma mosca aqui, espera só um pouquinho. Da normal. Ela fica pousando em mim, cara. É um pernilongo, na verdade. Se afasta da normal. Tá? Beleza? O único caso em que a gente não vai verificar o desvio é quando a luz incidir sobre a normal. Sobre a normal. Tá? Porque para pensar um pouquinho. Se ela incidir sobre a normal, o ângulo aqui é zero. Tá? Tudo bem? Seno de zero é zero. Então, peraí. Se esse lado for zero, o outro tem que ser zero também. Para manter a igualdade. Então, tipo, se ela incidir sobre a normal, ela não vai sofrer desvio. Tá? Eu vou escrever aqui uma observação. Ó. Observação. Quando I igual a zero, seno de I também é zero. Né? Seno de zero é zero. E cosseno. Cosseno, grande cosseno. E seno de R também deve ser zero. Também deve ser zero. Tá? Então, esse é o raio que incide. Então eu posso escrever assim, ó. O raio que
incide sobre a normal, não sofre desvio. No entanto, viu, gente, ele vai mudar a velocidade, tá? No entanto, ele vai mudar a velocidade. Está mudando de meio, por isso que eu falei para vocês que a mudança de velocidade ocorre necessariamente. O que não vai ocorrer necessariamente é a mudança de desvio, o desvio da luz, por conta depende do raio que você está considerando, tá? Beleza? Pode tirar print. Putz, espera aí. Nossa, caiu água no meu teclado. Espera aí. Acho que eu terei problemas, Houston. Vamos ver. Caiu uma gota de água no meu teclado aqui. Aqui. Desculpa aí, gente. Tranquilo? Bom, o que eu queria comentar com vocês ainda sobre esse caso que vocês estão vendo na tela. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte, ó. Tenta imaginar agora que esses dois raios fossem linhas presas num prego aqui, tá? Imagina que isso aqui é uma reta, uma linha presa, e isso aqui é uma outra linha presa num preguinho. Se eu começar a rotacionar esse raio para cá, ó, concorda que o raio refratado começa a rotacionar para cá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu aumento o ângulo de incidência, eu vou aumentar o ângulo de reflexão, concorda? De refração, desculpa. Refração. Então, ó, ao aumentarmos o ângulo de incidência, eu vou aumentar o ângulo de refração. Beleza. Isso pode gerar uma situação limite, né? Então, o conceito de ângulo limite, que é um dos tópicos que mais cai, na verdade, de refração, né? Ele está relacionado a esse evento que vocês estão vendo aqui. Toda vez que a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ela pode vir a sofrer reflexão. Porque o que pode acontecer na prática, gente? Se você rotacionar demais isso aqui, ó, se você deitar demais isso, vai chegar uma hora que esse raio vai bater e voltar. Tá? Porque essa relação aqui, ela tem que ser mantida. Ó. Ele vai se afastar da normal. Então, se você rotacionar demais esse raio aqui, você pode chegar numa situação de reflexão total, que é onde ocorre aquele evento que eu falei agora há pouco, de você olhar na superfície da água e ver alguma coisa refletida. Né? Por que alguns raios você enxerga e outros passam para a água? Porque depende da incidência. Os raios que vêm mais inclinadinhos assim, ó, são os raios que vão bater e ricochetear. Vai fazer isso aqui, ó, e pum, e bater. Os raios que vêm mais próximos da normal, eles até conseguem entrar. Então você tem, na verdade, raios refratados e refletidos. Tá? Os raios refletidos são raios que vieram de incidências superiores a esse ângulo limite. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o próximo slide. Ó. Tá aqui. Ó. Primeira situação, né, gente? Esse aqui é o ângulo limite, ó. Tá? O ângulo limite, na verdade, é um ângulo em que a luz incide e ela refrata praticamente paralela. Tá vendo que o raio está praticamente paralelo? Tá? Então, aqui ainda há uma refração. Beleza? Então, esse é o ângulo limite de refração. Se você inclinar um pouquinho mais, um pouquinho, aí esse raio, puf, volta. Tá? Qual é a situação em que se coloca isso? Né? Deixa eu só colocar um parênteses aqui que faltou. Ó. Então, primeiro,
Isso só vai acontecer quando a luz vier de um meio menos refringente, opa, peraí, o meio menos refringente, mais refringente para um meio menos refringente, tá? Do meio mais para o meio menos. Segunda coisa, nessa situação que a gente está observando aqui, o ângulo, ainda há uma refração. Tá aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Como é que a gente calcula isso? Como é que eu calculo o ângulo limite? Então, cálculo do ângulo limite. Então, imagina o seguinte, ó, se ali está havendo uma refração ainda, eu vou dizer que N1 vezes o seno do ângulo limite tem que ser igual a N2 vezes o seno de 90. Tá? A gente vai colocar aqui aproximadamente 90 graus, ó. Tá? Beleza? O que eu vou fazer então? O seno de 90 é 1, né? É 1. Tá? Então, o seno do ângulo limite, ele é N2 sobre N1. Tá? Aí vai uma dica, né? Aí vai uma dica. O que pode acontecer muitas vezes na prova é que o aluno ele lembra que o seno do limite é um n sobre o outro, mas ele não lembra quem é quem. Então, se te der o branco, puta, na hora eu não sei se é o meio 1, 2 ou 2, 1, lembra sempre o seguinte, o seno é um número que é sempre menor que 1, concorda? Então, para que haja uma situação dessa, você põe n do menor, dividido pelo n do maior. Tá? Beleza? Ou, como tinha uma professora que fazia no cursinho, eu lembro que ela fazia assim, ó. É o n vai sobre n vem. N vai e n vem. Como assim n vai e n vem? É o índice de refração para onde a luz vai, dividido pelo índice de refração de onde ela vem. Tá? Então é n vai sobre n vem. Tá? Gente, notem uma coisa importante. Por que essa condição de reflexão total, ela vai dizer o seguinte, então, ó, se o ângulo for L, ainda há uma refração. Se o ângulo for maior que L, quer dizer, se você inclinar um pouquinho mais aqui, tá? Então, ocorrerá reflexão total. Reflexão total. Total. Se o ângulo de incidência for superior ao limite. Ao limite. Então, por exemplo, conhecendo os índices de refração, você conhece o seno do ângulo limite. Conhecendo o ângulo do seno do ângulo limite, você sabe quem é esse ângulo. Então, por exemplo, faz de conta que deu aqui 1 sobre 2. Então o seno do ângulo limite é meio. Se o seno do ângulo limite é meio, o ângulo limite é 30 graus. Então, quer dizer, qualquer raio de luz que incida com valor acima de 30 graus em relação ao normal, ele vai bater e voltar. Tá? Ele vai bater e refletir. Beleza? Tudo bem até aqui? Professor, Pode falar. por que que só pode ser do meio mais refringente para o menos refringente? Pensa o seguinte.
Eu desafio você a pegar esse raio aqui, rotacionar ele. Ó, se você rotacionar esse raio para cá, o que acontece com isso aqui? Isso aqui vem para cá. Você não vai conseguir nunca, porque ele vai ficar cada vez mais próximo da normal. Você vai deitando ele aqui, ele vai girando contra, né? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Peraí, fiz ao contrário. Ó, imagina você pegando isso aqui, fazendo isso, descendo. Tá? Isso aqui ele vai subir, subir. Mas ele nunca vai conseguir bater e voltar, porque ele tem sempre uma tendência a se aproximar da normal. Né? Se você tentar desenhar esse raio aqui, ó, bem rente, mesmo assim ele vai aproximar um pouquinho da normal. Entendi. Tá? Aí não tem como refletir. Não tem como refletir. Por isso que tem que ser do mais para o menos refringente, que é o que acontece ao contrário. Ó. Se o raio de luz sai daqui, bate aqui e abre, se você começar a rotacionar demais aqui, ó, isso pode acontecer. Tá? Que é o contrário. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Ups. Aqui. Ah, tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Ó. Existe um valor limite para o ângulo de incidência, para qual os raios refratados quase paralelamente à superfície de separação dos meios. Espera aí, estão chamando aqui. Ups. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui que estão perguntando. Ah, tá, já foi, isso já foi. Tá, beleza. É que eu não estou olhando o chat aqui, eu tô com meio delay das perguntas aqui. Eu esqueço de olhar o chat. Tá? Beleza, vou trocar aqui. Aqui a gente tem duas situações que já são, na verdade, quase que estudos de caso, né, de problemas de refração. Tá? Olha só, aqui você tem um observador fora da água e um ponto emitindo luz. Tá? Beleza? O que acaba acontecendo? A luz ela é proveniente de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, ela vai incidir, aí você vê que aqui ele traçou uma normal, e aí a luz vai espalhar. Ela vai abrir em relação à normal. Tá? Esse ponto luminoso vai ser enxergado a partir do prolongamento do raio emitido. Ó. É uma ideia muito parecida com aquela do espelho, né? Lembra que a gente discutiu muito por que no espelho a gente enxerga uma imagem virtual? Porque a imagem que o teu cérebro processa, ela é feita por prolongamento do raio atrás do espelho. Todo tipo de imagem obtida por prolongamentos é virtual. Então, olha o que aconteceu. Se eu prolongar o raio que refratou, até essa reta vertical aqui, ó, eu acho a posição aparente. Então, quando você vê uma situação em que um objeto está dentro da água e o observador está olhando para ele está olhando para o objeto numa posição menor. Tá? Tem exercícios que ele pede para a gente calcular essa altura aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Como calcular essa altura. Tá? Agora, se o observador está dentro da piscina, o efeito é contrário. Olha que coisa louca. Como assim contrário? Veja. O ponto luminoso está aqui. Então imagina que isso aqui é o Sol. Tá? Aí você tem ar e atmosfera, ou qualquer outra vácuo e ar. Tá? Quando o raio incide no dióptro, ele aproxima da normal. Quando ele aproxima da normal e você prolonga esse raio, olha o que acontece com a imagem. Ela fica mais longe. Tá? Então, se o cara estiver fora da água, ele enxerga o objeto mais próximo. E se o cara estiver dentro da água, ele enxerga o objeto mais longe. Tá? Para aquelas questões de múltipla escolha, que os exercícios às vezes cobram, né, de verdadeiro ou falso, para quem for fazer esses vestibulares, fica a dica aí. Tá? Tudo bem? Vamos mostrar para vocês aqui como é que a gente calcula isso. Como que a gente calcula? Então está aqui a situação. Ó. Eu tenho um objeto real. Esse objeto ele está emitindo luz. A luz incide sobre a normal.
e vai até os olhos do cara. Só que o olho do cara está enxergando a luz refratada. Então, o cérebro dele vai processar o ponto aqui, ó. Aqui. Tá? Beleza? Bom, para que a gente faça esse tipo de conta, tem algumas condições que a gente precisa assumir aqui. Tá? A condição para a gente assumir é a seguinte. Para que você consiga enxergar essas imagens com nitidez, o ângulo de incidência, vou chamar de θ2 e θ1, devem ser pequenos. Ah, Danilo, mas ele vai falar isso no texto? Pode ser que não, tá? Tá? Por que o θ1 e o θ2 devem ser pequenos? Porque geralmente, quanto que vale esse pequeno, na verdade? Tá? Uma observação. Menor que 10 graus. Quando esse θ é muito pequeno, a gente pode fazer uma aproximação lá na trigonometria. Veja só. O eixo dos senos, ele não é o eixo em pé? Tem mais um outro eixo que é em pé, não tem? Não é o eixo da tangente? Eixo da tangente. Para valores de θ muito pequenos, o seno do ângulo é aproximadamente igual à tangente. Por uma aproximação matemática. Tá? Então, nesses casos, o seno de θ é aproximadamente igual à tangente de θ. Tá, deixa eu apagar aqui. Opa, perdão. Então, olha só. Aqui, esse desenho ele já está com umas certas anotaçõezinhas para agilizar o processo. Veja só. θ2 é o seno, é o ângulo de incidência. θ1 é o de refração, certo? Perceba que no desenho ele montou um sistema aqui onde D0 seria a distância do objeto até a superfície e DI a distância da imagem até a superfície. Tá? A gente vai estabelecer uma relação entre essas distâncias e os índices de refração. Esse é o nosso objetivo. Tá? Então, primeira coisa, né? Vamos aplicar a lei de Snell. N2 vezes seno de θ2, isso aqui é incidência. Incide. Tem que ser igual a N1 vezes o seno de θ1. Isso aqui é a refração. Refrata. Tá. Como nas condições do problema, e sempre vai ser assim, o seno é aproximadamente igual à tangente, a gente vai então trocar as coisas. Ó, N2 vezes tangente de θ2 é igual a N1 vezes tangente de θ1. Tá? Só que vocês lembram que tangente é cateto oposto sobre adjacente, não é? Tudo bem? Então veja só. Concentra sua atenção no triângulo grandão aqui, ó. No triângulo grandão. Você veja que esse ângulo é θ2, porque ele é alterno interno da incidência. Tá? Então aqui é θ2. Você pode dar um zoom? Posso. Peraí. Ó, aqui. O θ2, ele é alterno interno da incidência. Aqui, ó. Tá? E aí eu quero que vocês olhem nesse triângulo grandão, ó. Tem esse lado D0, hipotenusa e L. Tá? Então eu posso dizer que o seno de θ2, a tangente de θ2, perdão, a tangente de θ2 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então eu vou escrever assim, ó. Vou zoomar aqui rapidão. Eu já volto. Ó.
N2 vezes tangente de θ2, L sobre D0. D0. Tá? Que é o objeto, tá? É onde está o objeto, a posição do objeto. Isso é igual a N1 vezes... Agora eu vou zoomar de novo, peraí. O θ1, ele é o ângulo de refração. O θ1 é o ângulo de refração. Esse ângulo, ele é alterno interno a esse aqui. Ele é alterno interno não, ele é correspondente a esse outro ângulo, tá vendo? Ó? Você tem uma paralela aqui, a normal. Ó, paralela normal. E elas estão interceptadas por uma transversal. Então eu posso olhar para esse triângulozinho e considerar que o seno do θ1 é L sobre DI. Tá vendo? Ó? L sobre DI. Tá? Então, ó. L sobre DI. Da imagem. Tá aqui. Cancela os L's. Tá? Então fica assim, ó. N2 sobre N1 igual a D0 sobre DI. Tá? Isso é uma relação. Na verdade, toda vez que a gente for trabalhar com dióptro, dá para fazer esse tipo de raciocínio. Tá? Por conta dessas condições de restrição aqui, que a gente aproxima que o seno é igual a tangente e consegue fazer a conta. Tá? A gente vai ter uns 2 exercícios desse tipo para a gente fazer. Podem printar aí, moçada. Bom, falando sobre alguns efeitos da dispersão da luz no momento em que ela refrata. Bom, aqui a gente tem uma imagem que tem um disco do Pink Floyd super famoso também que tem essa imagem, né? Na verdade tem só uma parte da imagem. Aqui o cara fez ele pegou um prisma, colocou esse prisma para incidir uma luz policromática, a luz branca, e observou as cores do arco-íris, né? Esse tipo de fenômeno foi explicado pelo Newton, né? De novo a história do Newton. Ele dizia que o que acontece aqui é que as partículas de luz são diferentes. E por serem diferentes, vão interagir de maneiras distintas com o meio. O que a gente está observando aqui é que cada cor sofre um desvio, né? Se você comparar, por exemplo, o desvio da luz vermelha. Volto, peraí, rapidão. Desculpa, eu que passei muito rápido também. Peraí. Ué, por que não quer voltar? Volto. Aqui, Bi. Aí. Noise. Então, olha só. Aqui a gente está olhando para o efeito de refração da luz. Isso aqui é um efeito de refração da luz. Só que o efeito de refração da luz observado aqui está ocorrendo com vários comprimentos de onda. Né? E aí a gente observa que os comprimentos de onda nas regiões próximas ao vermelho, deixa eu aumentar aqui de novo, os comprimentos de onda na região próxima do vermelho, eles sofrem menos desvio do que os comprimentos de onda na região do violeta. Tá? Como é que a gente explica essa diferença de refração? Com esse desenho aqui embaixo, que eu tirei de um livro também. Na verdade, é um trecho de um exercício. Eu tirei só a imagem porque eu achei ela bem legalzinha. Ó, aqui você tem um feixe de luz que, ao incidir no vidro, se dividiu em 3 cores. 3 cores. Tá? Percebam uma coisa interessante aqui. O raio 3 é o raio que mais se aproximou da normal.
O raio 1 é o raio que menos se aproximou. Tá? O que isso quer dizer, então? Que o vidro ele tem um índice de refração diferente para cada cor. Né? Quando a gente trabalha com o índice de refração do vidro é tanto, aquilo é para um tipo de cor. Dependendo da cor, o índice de refração vai ser maior. Então, ó, o que a gente pode escrever de observações aqui, ó? Observação. Cada cor, aqui seria cada frequência de onda, né? Seria mais ou menos isso. Cada cor sofrerá desvio diferente. Isto é, vírgula, o meio possui índice de refração diferente para cada cor. Diferente para cada cor. Beleza? Vocês lembram aqui qual que tem mais frequência, gente? Aqui, ó, vermelha, verde e violeta. Tá na sequência do espectro, né? O vermelho é a última cor que você enxerga, o vermelho e o violeta, né? São as últimas cores que você enxerga. Qual que tem maior frequência? Vocês lembram? Para a gente estabelecer uma regrinha aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, boa. Então, olha só, o que a gente pode perceber pela tabela, ó? Não sou eu que estou contando, é a tabela. A violeta é a que tem maior frequência. Então, a frequência cresce. Vermelho, laranja, amarelo, azul, anil e violeta. Então, a gente pode estabelecer a seguinte regra. Quanto maior a frequência da onda, maior será o índice de refração para ela. Esta frequência. Tá? Beleza? E é justamente por essas decomposições da luz que a gente conseguiu provar que a luz do Sol, na verdade, é policromática. Né? Inclusive, a gente já chegou a falar sobre essa questão da decomposição da luz no modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr, na verdade, utilizou essa ideia da dispersão da luz por meio de prismas para provar que quando essa luz era proveniente de átomos excitados, você não tinha o espectro contínuo. Né? Então, lembra que existe esse paralelo da parte de modelo atômico com a parte da ótica. A ótica ela foi muito importante para estabelecer as primeiras ideias de energia quantizada. Né? Lembra que o problema era tentar explicar por que isso acontecia? Por que quando eu excito átomos, né, na tal da lâmpada de hidrogênio, enfim, o espectro ele vinha quebrado? Porque a luz que vinha não vinha com todas as ondas. Tá? Se você jogar luz branca num sistema óptico, ela vai conseguir decompor. Beleza? Tudo bem? Professor, Pode falar. desculpa, é porque eu tenho dificuldade nesse assunto mesmo. Então significa. Então significa que, por exemplo, desculpa, é que minha mãe entrou aqui no quarto. De boa. Peraí. EAD total.
Então, professor, desculpa, viu? Fala, pode falar. Que é o seguinte, que então significa que quanto tiver maior frequência, vai, ela vai desviar mais nesse caso? Vai, sim, Então, exatamente. vai ser que mais vai ser freada. Exatamente, exatamente. É essa a ideia. Porque como o índice de refração acaba ficando maior, Hum, significa que aquele meio para aquela luz é mais refringente. Então, quer dizer, por exemplo, eu posso dizer que o vidro ele é mais refringente para luz violeta do que para luz uhum, vermelha, tá? A luz violeta cresce mais, então o índice de refração amarela ela aproxima mais da normal. E aí é justamente por isso que você consegue ver as cores, né? Como se fosse eu sei que é meio idiota isso que eu vou falar, mas assim, é como se a luz ela fosse um leque fechado. Quando a luz entra no vidro, você abre o leque. Quer dizer, cada raio vai desviar de um jeito diferente. entendi. Então, e também é por causa disso que na atmosfera a gente não vê a violeta, a gente vê mais a vermelha, né? Não, Porque aí é uma aqui. outra questão, né? Não Ou não. assim, a gente tem um problema, na verdade assim, o nosso organismo ele tem uma dificuldade de detectar cores violeta. É normal, é fisiológico, Não né? sabia disso. A gente enxerga o azul por uma dificuldade, porque assim, depois eu vou mostrar para vocês que a gente, se não fosse um problema fisiológico, a gente deveria enxergar o céu violeta. O problema é que a gente não consegue enxergar o violeta. É uma questão própria da fisiologia do corpo. Tá? O que acontece é que, dependendo da tua posição em relação ao Sol, você vai conseguir enxergar o céu mais amarelado, mais esverdeado, mais em tons de verde. Dependendo do dia que você consegue ver o entardecer, você consegue ver tom até de verde no céu. Tem vezes, não sei se vocês já viram, você vê quase todo o arco-íris. Quase todo. Pode perceber que o violeta é o mais difícil de enxergar. É muito difícil enxergar cores violeta no céu, tá? Mas é uma detecção mesmo nossa. Tá? Aí a Maju tinha perguntado. Isso, Maju. Consequentemente, você acaba tendo menos velocidade. A luz ela acaba freando mais porque o índice de refração dela é maior. Tá certinho. Tá? Peraí. Pode printar, gente. Print screen. Ó, parece que você estava até adivinhando aqui. Tá? Olha só, eu quero ler juntos com vocês. Eu sabia que essa pergunta ia surgir, e aí a gente vai refletir sobre ela juntos aqui. Então, ó, aqui acontece, isso aqui todo mundo já presenciou esse tipo de situação, né? Aqui você tem o Sol a pino, e aqui você tem o Sol ao entardecer. Então, imagina uma pessoa aqui, ó, né? Conforme a Terra começa a se movimentar por conta da rotação, a mudança de posição do Sol vai ocorrendo durante o dia, tá? Observa que quando o Sol ele está bem em cima da atmosfera, ele tem uma camada mais curta para se propagar, tá? Quando ele está no entardecer, por conta da diferença de posição em relação à Terra, ele vai, o raio de luz quando ele entrar na atmosfera, ele vai ter um caminho mais longo para percorrer. Quando o caminho da luz é mais longo, a interação da luz com as partículas do ar é maior. E essa interação causa diferenças na absorção de luz e no espalhamento dela. Então, vamos ler juntos esse texto, porque eu acho que isso vai ficar claro agora. Ó. A luz vinda do Sol é uma luz policromática, ou seja, é uma soma de várias cores. Dos raios de luz provenientes do Sol, parte é absorvida ao chegar na atmosfera e parte é reemitida pelas moléculas de gases que as constituem, num processo que recebe o nome de espalhamento. Então veja, a luz chega, uma parte ela absorve a molécula, outra parte ela joga para fora. Esse processo da molécula jogar a luz para fora, emitir luz, aquela que ela não absorveu, é o chamado espalhamento, tá? Esse espalhamento é diferente com dispersão.
de dispersão? A dispersão acontece de maneira bem organizadinha, ó. Tá? A luz ela entra num meio, esse meio vai fazer com que os raios de luz desviem de formas diferentes, tá? O espalhamento não. O espalhamento, os raios de luz, eles ficam meio que perdidos aqui na superfície, tá? Cada tipo de molécula tem uma tendência de absorver e reemitir raios de determinadas cores. Então, o oxigênio absorve um tipo de raio e emite outro. O nitrogênio absorve um tipo de raio e emite outro. O CO2 absorve um tipo de raio e emite outro, tá? Os gases presentes em maior quantidade na atmosfera são o oxigênio e o nitrogênio, quase 100%, e as moléculas desses gases tendem a espalhar mais os raios azul e violeta. Ponto. É por isso que o céu é azul. Tá? Existe uma interação e aí eu enxergo mais a coloração azul. Tá? Como o corpo humano como o olho humano tem maior sensibilidade para enxergar o azul do que o violeta, o céu fica azul. Tá? Então, essa é a primeira questão. Por que o céu é azul? Porque você pode tentar resumir a coisa assim. Porque existe uma interação entre as moléculas da atmosfera e a luz do Sol. Essa interação ela se resume em duas situações. Tem luz que é absorvida e luz que é reemitida. Pela composição da nossa atmosfera, a luz que é reemitida, ela está mais na faixa do violeta e do azul. O que isso significa na prática, né, gente? As moléculas da atmosfera absorvem radiações de baixa frequência, tá? Frequência do vermelho. Então, por isso que você não enxerga. Agora, quando o Sol está nesta posição, aí acontece uma outra situação. Por quê? Porque no momento em que o Sol está nessa posição, os raios de luz vão entrar na atmosfera e vão dispersar. E notem que na dispersão, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. O raio que mais dispersa são os azuis e o violeta. Tá? Então, quando a pessoa está numa posição quase que na horizontal em relação ao Sol, por que ela enxerga uma tonalidade de vermelho? Porque ela está numa posição onde ela só consegue ver quase esses raios aqui, ó. Você consegue ver esses raios e aí, mais para cima, você enxerga os outros tonalidades. Então, na verdade, quando você está vendo aquela coloração do céu, o que você está vendo é exatamente isso aqui, ó. Tá? Então, é como se você estivesse aqui olhando no horizonte, e quanto mais para cima você olha, mais azul vai ficando o céu. Tá bom? Beleza? Isso explica, por exemplo, por que os outros planetas têm atmosferas de diferentes cores. Né? Você tem planeta, por exemplo, que é rico em metano, você tem planeta que é rico em H2S, então você vê fotos de planetas que têm manchas dentro, né? Anéis coloridos. Então esse tipo de coisa tem a ver com o que a molécula absorve e o que ela não absorve. Na verdade, o que a gente vai enxergar é basicamente o que ela não absorve. Tá bom? Beleza? Vou printar, vou trocar aqui, podem printar se quiserem. Vocês estão escutando o barulho de martelada aqui, gente? Se desculpem, tá? Mas é do vizinho aqui. Agora parou. Gente, esse negócio da cor... Ah. Tem uma pessoa martelando aqui, cara. Eu não sei se é do lado direito. Né? Esse negócio da cor é muito louco, né? Ó, um outro fenômeno que eu havia comentado com vocês é sobre a questão da posição aparente dos astros, né? A nossa atmosfera, gente, ela não é um meio homogêneo, tá? Quanto mais próxima à superfície do planeta, mais densa ela é. Mais densa ela é. Então, o que acontece? Quando o raio de luz entra na atmosfera, ele vai sofrendo várias refrações.
Tá? Tenta imaginar que a atmosfera é como se fosse uma massa folhada. Tem várias camadinhas. Cada vez que ele passa de uma camada para outra, ele vai passando por um meio, cada vez para um meio mais refringente, mais refringente, mais refringente. Então o raio de luz, ele vai literalmente dobrando. Ele não vai se propagar em linha reta, reta, reta. Ele se propaga em linha reta quando ele está se propagando por um meio homogêneo. Tá? Então o que acaba acontecendo? Para um observador aqui da Terra, o que ele vai enxergar, na verdade? O prolongamento do raio. Tá? Essa diferença de posições que a gente enxerga, então, por exemplo, quando você olhar para a Lua, a Lua que você está enxergando não é a Lua que é real. Aquilo que você está enxergando é uma imagem virtual. Né? Isso explica também, né, gente, por que os telescópios de maior precisão estão no espaço. O Hubble, né? O Galileu, que tem um outro tipo de uma sonda lá, que tem um telescópio acoplado lá, sonda Galileu, eles têm que estar fora da atmosfera, porque quanto mais vácuo tiver, mais nítida será a imagem obtida, sem distorção, tá? Beleza? Não, mas aí você finge que tá lá, né, gente? Você finge que tá lá. Faz que nem minha avó fazia quando ela queria encher o nosso saco. Às vezes fala, ai, vó, não tem requeijão? Ah, não tem, filho. Pão e manteiga, fecha o olho, faz de conta que é requeijão que você vai ver que é igualzinho. Então vamos ler esse testículo aqui, ó. Quanto menor a densidade de um meio, menor o seu índice de refração. Bem importante isso, hein? Por isso que eu falei para vocês que conforme o raio vai se aproximando da superfície, ele vai penetrando em meios cada vez com maior índice de refração. A atmosfera vai se tornando menos densa à medida que aumenta a altitude. O índice de refração da atmosfera diminui a partir da superfície da Terra em relação ao espaço. Olha lá. Assim, os raios de luz vindo do espaço refratam-se ao penetrar na atmosfera, descrevendo uma trajetória curva. Tá? Beleza? E aí, como sempre, os nossos olhos, nosso sistema sensorial, né? A culpa, na verdade, é do nosso sistema sensorial, né, gente? Ele enxerga uma coisa que não existe. Ele enxerga uma coisa que não existe. Tá? Beleza? Se você fizer uma comparação desse desenho aqui, ó, a situação que se coloca aqui é parecida com essa daqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho aqui, perdão. Deixa eu voltar aqui, ó. Imagina que onde está escrito água, enxerga aqui atmosfera. E onde está escrito ar, enxerga vácuo. Então imagina a luz vindo do vácuo na atmosfera. Ó, a posição aparente do objeto é mais longe do que ele realmente está de você. Tá? Eu fico muito curioso para saber como seria ver as coisas sem atmosfera. Deve ser uma visão totalmente diferente do que a gente imagina. As impressões sensoriais são as que mais levam a gente para o buraco, pode perceber. Por exemplo, aquele boy que você acha que é boy magia, a hora que ele abre a boca, minha filha, ele vira boy bruxaria. Não é mesmo? Também não precisa pegar o bagaceira, né? Acha um intermediário. Né? Mas pode ver, o cara, puta gatinho, na hora que ele abre a boca, fala, meu Deus do céu, o que é isso? Então vai na média. Porque também ninguém é obrigado a ter bagaceira em casa, né? É lindo de boca fechada. Exatamente. Que porra de filósofo feiticeiro é esse daqui, cara? E da onde você tirou isso aqui? Meu Deus! Isso cai no vestibular? Que porra de filósofo feiticeiro é? Ah, nossa senhora. Disney. Vocês ainda estão nessa, gente? Porra. Deception total agora, hein? Disney, cara. Já julguei, já. Você tem que crescer, caramba.
Outro dia eu briguei com a Cecília, eu falei, você tem que amadurecer. A Tati falou, você tem que amadurecer. Aí ela começou a chorar. A gente perguntou, por que você está chorando? Eu não quero amadurecer. Ai, meu Deus, a pessoa quer voltar pro útero da mãe, né? Tipo, mãe, abre a perna aí que eu quero voltar, sai fora. Aqui tá muito tenso. Não é mesmo? Agora é a mãe de vocês que não quer de volta, sai fora. Imagina ficar com aquele barrigão, aquele umbigo estourado pra fora. Sabe aquele umbigo de gravidez? Que parece uma boquinha de bexiga, assim, puf, pra fora. Deus do céu. Pesadelo. E olha que eu não sou mulher, né? Eu estou me baseando naquilo que eu vivenciei aqui em casa. Ai, ai. Enfim. Quando começa essa balbúrdia, você já sabe que está quase na hora do recreio, né? A outra, TV Globinho. Meu Deus do céu. É engraçado, né? Essas coisas vocês não esquecem, né? Velocidade relativa. Aí, puta, vai embora, né? Agora, TV Globinho. Se eu pedir para vocês botarem a grade horária da TV Globinho aqui, vocês botam, né? Ou não? Imagina se não. Detetive do Prédio Azul. Que mais? Meu Deus. Olha o telefone. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Tem umas, olha, nossa, eu não tenho nem ideia do que vocês estão escrevendo para mim aqui. Parece que eu tô drogado e tô vendo um monte de letra aleatória na tela aqui. Ó. Vixe, bi, pink, dink, do, kkk. Sim, não é um programa, tá? Já entendi. Que telefone do PlayStation é esse, gente? Peraí. Que história é essa de telefone do PlayStation? Do Yuji? Bom, não vai fazer nem diferença. Deixa pra lá, vai. Eu vou fazer que nem vocês fazem, tá? Ah, tá. Já sei. Não, cara. Não conheço não, velho. Não tem esse negócio de ligar. Não sei nem quem é o Yuji, gente. Não é do meu tempo mesmo. Os meus últimos contatos com programas infantis, meu. Ô, gente, eu sou velho, cara. Você tá achando que o quê? Não, mas aí Barney é da minha época, né? Barney, eu lembro que eu era adolescente e já tinha Barney. O Barney é aquele dinossauro rosa, não é? É, roxo, é. Esse a Cecília assistia bastante. Amo você, você me ama. É esse mesmo, é esse. Eu lembro quando eu ia pro Maxi da aula, a Cecília era pequenininha, começava às 5h40 o Barney. Ela acordava e era a hora que eu acordava para ir para tomar banho, não sei o quê. E depois vinha a Locomotiva Thomas também, depois do Barney. Locomotiva Thomas. É. Irmão do Jorel. Irmão do Jorel, esse é o pior. Irmão do Jorel. Aí eu perguntei pra Cecília assim outro dia, quem que é esse cara aqui? Ela, esse é o irmão do Jorel. Eu falei, tá, mas... Não, peraí, não começou ainda não, peraí. Deixa eu só falar uma coisa da Miragem aqui, devo falar do Jorel, aí eu já falo. Aí eu perguntei pra ela assim, tá, mas como que é o nome do irmão do Jorel? Ela falou, irmão do Jorel. Ele chama irmão do Jorel, não tem nome. No RG do cara tá irmão do Jorel. Não é? Tá, vamos terminar aqui rapidão pra gente ir pro intervalo, vai. Que já tem gente aqui expulsando. Vocês já viram que tem gente aqui desligando o ar, né? Pra gente ir pro intervalo. Vamos lá. Só pra gente encerrar antes dos exercícios, ó, eu queria comentar um pouquinho a questão da miragem. Né? A miragem a gente consegue ver geralmente quando o ambiente está bastante quente e o piso é bem liso, tá? Então, vocês já devem ter presenciado esse tipo de coisa. Às vezes você está na estrada, dá aquele bem plano assim, você vê o chão meio brilhando, como se houvesse ali um reflexo de uma água, alguma coisa do tipo, não é? O que acontece nesse caso? Então, olha só, aqui você tem os raios de luz partindo de um objeto até a superfície, tá? Só que acontece que quando o calor está muito forte, o solo fica muito quente, tá?
E daí que o solo fica quente? A densidade do ar perto do solo fica pequena. Fica pequena. Então você cria uma espécie de camada de ar frio e ar quente embaixo. Tá? Ou seja, é como se a luz viesse de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então ela vai se afastando da normal. Chega uma hora que ela se afasta tanto da normal que ela acaba sofrendo reflexão. Quer dizer, essa camada de ar aqui, ela acaba virando quase que uma superfície refletora. Então, o que a gente enxerga, de novo, né, aquela história do prolongamento, é uma imagem de ponta cabeça, como se fosse geralmente o reflexo da água, tá? De um reflexo de uma água. Então você parece que a pista está molhada, tá? Vamos ler juntos aqui, ó. Em um dia de calor intenso, o solo é aquecido e esquenta a camada de ar imediatamente acima dele. Devido ao aumento da temperatura, a densidade do ar diminui, assim como seu índice de refração. Isso faz com que os raios de luz que se aproximam do solo sejam desviados. Tá? Então é como se ele estivesse refletindo mesmo. Tá? O teu organismo vai achar que aquilo é uma reflexão. Tá? Esses raios são interpretados pelo olho do observador como se vissem o chão. E o resultado é uma miragem. Tá? Então, assim, como é que isso poderia cair no Enem? Né? Por que ocorre um evento de miragem? Porque ocorre um aumento de temperatura do ar na camada superior ao solo, e aí ele se comporta, então, como um meio de índice de refração menor. Então, a luz sofre desvio em função de uma mudança de índice de refração por causa da temperatura. Tá? Beleza? Tudo bem? Agora a gente pode ir para o intervalo, agora sim, para o nosso recreio. E aí, na volta, a gente faz as questões. Dá sim, porque é o seguinte, se os raios de luz vierem muito inclinadinhos, Maju, ele bate e volta. Ele bate e volta. Tá? Pode sim. Beleza. Então tá bom. Eu vou fechar aqui, eu vou fechar essa primeira parte e aí depois a segunda parte eu entro com os exercícios, tá? Então até daqui a pouco.